estúdio e temos ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, o tempo seco continua, os incêndios são em grande quantidade, a situação é bastante crítica, a qualidade do ar bastante comprometida e tem gente que ainda fica postando mensagens mentirosas e fakes na internet. Tem uma aí girando onde ciclistas fotografam uma picape na região da Barra Bonita com as pessoas tacando fogo no canavial e dizem que é criminoso. Não tem nada de criminoso. Se você abrir a imagem, você vai ver que o carro é da própria usina e é uma ação chamada Fogo Amigo. Um pouco mais à frente tem um foco de incêndio, o vento está nesta direção, então o fogo amigo é colocado aqui para que quando os dois fogos se encontrem, né, as duas fogueiras se encontrem, um ameniza o outro. Portanto, antes de programar e publicar porcarias, vai se informar sobre o que é verdade ou não. Não é, Silmar? É verdade, é impressionante o número de fake news, inclusive atingindo aí o nosso agronegócio, né, Tavinho? Exatamente. Bom, vamos lá então. O que temos aí para esta quinta-feira já, hein? Quinta-feira, Tavinho. Mercado de câmbio com o dólar operando em queda nesta manhã de quinta-feira, menos 0,7%, R$ 5,60 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve alta, ontem subiu bem, hoje sobe um pouco, de forma um pouco mais moderada, 0,2% o índice Bovespa na B3. De qualquer forma, mantém uma trajetória positiva, tivemos aqui um período longo aqui de quedas fortes no mercado de ações, essa semana uma recuperação em andamento. Petróleo, depois de fortes quedas nos últimos dias, sobe um pouquinho agora, 0,5%. Aparentemente, a OPEP desistiu da ideia de voltar a aumentar a produção de petróleo e isso acabou revertendo aqui a situação dos preços do combustível, alta de 0,5%, nada muito significativo, $73 o barril do tipo Brent, que é a referência também para o nosso. E, aliás, a presidente da Petrobras declarou ontem, se não me engano, que não está no radar aqui qualquer mexida nos preços dos combustíveis. Podia mexer para baixo agora, né? O petróleo caiu tanto, mas pelo menos descartando qualquer possibilidade de aumento no curto ou médio prazo aqui no Brasil. Mercado de commodities agrícolas. Mercado de grãos ontem subiu, soja, milho e trigo, tivemos umas altas expressivas na Bolsa de Chicago, refletindo preocupações com a safra dos Estados Unidos. Está muito seco e quente por lá também. Pode afetar a produtividade final da safra americana. Mas hoje é um descanso aqui, o pessoal aproveitando a alta ontem para vender um pouquinho, o soja estava caindo agora há pouco 0,7% lá na Bolsa Americana, milho também caindo 0,7% e o trigo da mesma forma, uma redução de 0,8%. Na Bolsa de Nova York, café volta a subir, 1,9%, arábica, 0,7% robusta. É um mercado que segue muito aquecido aqui por conta de preocupações com a próxima safra brasileira. Safra do Vietnã também com problemas climáticos, essa secura aí que atinge a região sudeste do país pode afetar a produção da próxima safra. A próxima safra do arábica entra em floradas agora em setembro e muita preocupação por conta dessa situação climática nessa região. Açúcar também sobe 0,9%, acompanha o petróleo. Tem notícias também que a gente vai comentar daqui a pouco de redução da produção brasileira por conta dos incêndios. Suco de laranja também sobe 3,4%, cacau também com alta 0,7%. Na contramão, só o algodão na Bolsa Nova York cai um pouquinho, 0,2%. Boi gordo no mercado futuro da B3 volta a subir 0,2%. O contrato de outubro já está batendo em R$ 257 arroba. E no mercado físico também a gente está vendo reações nos preços aí nessa proximidade do pico da entre-safra, melhorando finalmente aqui o preço ao nosso pecuarista, tá vendo? Pois é, Silmar, e para não falar que eu fico inventando coisas, né? Cadê o vídeo aqui? Quem me mandou, depois eu vou procurar aqui, eu vou achar. É o vídeo lá que o pessoal publicou aí, dizendo que o pessoal da usina está metendo fogo no canavial, tá? Quem me mandou o vídeo, e a Polícia Civil averigou e não tem nada de botar fogo, é fogo amigo, foi o pessoal lá da Zilor, em Lençóis Paulista, que são meus amigos. São todos produtores de cana, e também são usineiros. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas coisas, gente, porque não é divulgando à torto e à direito, sem fundamento, que você vai fazer
alguma coisa de bom, né? Mentira sempre existiu, fofoca sempre existiu, fake sempre existiu. Na Roma Antiga já existia, no Egito, mais antigo ainda, já existia. Agora, o problema de hoje é que a propagação é muito rápida, né? Mas também, à beira aí da eleição, às vésperas da eleição municipal, os candidatos continuam prometendo mundos e fundos. Acabei de dar risada agora aqui com uma candidata em São Paulo, à prefeitura, onde está, num dos destaques aí do noticiário da internet que eu coloquei, que ela vai propor congelar impostos por 8 anos. Ela tem 4 para governar se ganhar. Aí, se for, como é que ela vai congelar imposto por 8 anos? Não existe isso, madame. Pode uma coisa dessa, mano? Olha, tem coisa até pior do que essa, impressionante. Eu tenho assistido aí, até por curiosidade, né, para ver o que está acontecendo. É um negócio, um festival de besterol que eu nunca vi, esses candidatos a prefeito. Varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, mas existe um ponto em comum, né? Muito besterol no meio das campanhas eleitorais. Claro, sempre que existem as exceções, mas é impressionante a qualidade dos nossos candidatos, né? Uma vez, um tempo, eu estava em Natal e passei acho que 3 ou 4 dias lá gravando uma campanha publicitária, umas peças publicitárias. E estava em plena época pré-eleitoral. Bom, eu não estou mentindo, mas tinha um candidato que prometeu fazer jorrar leite nas torneiras. Teve um outro que queria colocar uma escada rolante no acesso a uma comunidade, a um morro. E tinha um outro que tinha o projeto de construir uma ponte ligando Natal a Fernando de Noronha. É demais. Vamos falar aqui da safra da cana-de-açúcar. Safra de cana-de-açúcar na região Centro-Sul, que foi estimada em 503 milhões de toneladas para 24-25, uma redução de 9 milhões de toneladas na comparação com a estimativa anterior. O resultado dos incêndios que atingem canaviais no interior de São Paulo faz parte aí dessa baixa na produtividade. Já a produção de açúcar foi estimada em 39 milhões de toneladas na temporada. Segundo a consultoria Datagro, a extensão da área afetada já sinaliza um ambiente desafiador para as operações de colheita, sobretudo diante da necessidade das usinas moerem a cana queimada para evitar perda significativa de qualidade. Silmar, a estiagem está dando trabalho e canavial, quando pega fogo, para você conter o incêndio, é duro. Tanto canavial quanto floresta plantada, né? São altamente incendiários, vamos dizer assim. Pegam fogo muito fácil e dão combustão, né? Geram combustão rápida. Quando tem vento, então, é a pior seca que a gente tem aí desde que fazem o monitoramento em 1950, hein? Impressionante. Que ano, né? Ou é enchente ou é seca. É tudo histórico, né? Sem precedentes nos dois casos, né? E que continua, né? Na questão da seca, a situação continua ao longo de todo o mês de setembro, muita preocupação. E a Datagro, que tem uma reputação fantástica em termos de avaliação de safras, um histórico importantíssimo, especialmente nesse setor de cana-de-açúcar, resolveu realmente fazer um primeiro levantamento, ainda bem no início, não se sabe exatamente toda a dimensão do estrago feito por essas queimadas, até porque o problema continua, né? Durante esse mês de setembro, a possibilidade de novas queimadas continua existindo, mas já está causando efeito aqui na própria produção de cana, que era prevista aqui para a temporada 24-25, já reduzindo abaixo dos 600 milhões de toneladas e também afetando a produção de açúcar e também de etanol. Tudo vai ser menor do que vinha sendo previsto anteriormente em relação a previsões iniciais e mais ainda em relação à safra do ano passado, que foi recorde, né? Foi a maior da história. Então, o efeito já das queimadas. E agora, um grande ponto de interrogação também com o efeito para a safra do ano que vem ainda, que tem toda uma cana que precisa rebrotar aqui para ver que resultado isso vai dar lá no ano que vem, na safra seguinte, que possivelmente vai atrasar, inclusive, segundo a própria Datagro, o início de colheita da próxima safra, que normalmente começa lá pelo início de abril, né?
Ou seja, são efeitos ainda que continuam acontecendo. Isso, claro, já está tendo reflexo no próprio mercado. O preço do açúcar está subindo, em parte está acompanhando a recuperação dos preços do petróleo, mas também já de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Ainda o mercado testando aqui qual é a extensão de todos os danos, mas sai essa primeira estimativa aí que já começa a influenciar o próprio mercado internacional do açúcar também. Ok. E a Ferrogrão deve avançar após o projeto ser destravado finalmente pelo Supremo Tribunal Federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres apresentou os estudos técnicos necessários que o STF demandou e agora aguarda a avaliação e deliberação pela Corte. O projeto está paralisado desde 2021. Estamos em 2024, por decisão cautelar de um ministro, que é relator da ação, e que atendeu ao pedido de um deputado de um partido nanico de esquerda. O projeto da Ferrogrão tem 933 quilômetros de extensão e deve ligar Sinop a Miritituba, lá no Pará. E a gente vem desde 2021 aqui, hein, Silmar? Cacetando, dizendo que isso é um absurdo. Essa objeção e esse atraso gerando aí milhões de prejuízo, não sei quanto, mas travando um negócio que não tem que ser travado. Como eu disse, ação de canetada de um juiz a pedido de um deputado nanico de um partido de esquerda nanico. Como é que pode uma coisa dessa? Quem é que paga esse prejuízo? Um projeto vital desse que vai correr ao lado de uma rodovia. Já existe a rodovia. Rodovia acaba gerando comunidades, vilas, depois cidades, assentamentos, postos de gasolina, povoações. Rodovia é isso. Ferrovia é ainda mais de carga. O trem sai carregado daqui e vem carregado até aqui. Que absurdo isso. Será que vai agora, Silmar? Pois é, a grande expectativa está vindo dessa novela finalmente ser desatada aqui. Desde 2021, travada aqui, como você disse aqui, por uma minoria de pessoas, né? Um partido nanico, um ministro só do Supremo embargando uma obra fundamental para o futuro do agro brasileiro, para o futuro da economia brasileira, né? Economia brasileira muito dependente da produção de grãos, especialmente soja e milho, são os grandes produtos lá que são cultivados nessa região de atuação desse projeto da ferrovia, e com tendência a crescer cada vez mais em direção ao norte do país. Tem agora um projeto do próprio governo, né? O próprio ministro da Agricultura está abraçando, patrocinando um projeto gigantesco para explorar 40 milhões de hectares de áreas degradadas de pastagem para a produção de grãos, para a produção especialmente de soja e milho. Isso tudo vai acontecer exatamente lá na região mais ao norte do Mato Grosso, que fica extremamente dependente dessa ferrovia para levar essa crescente produção de grãos em direção aos portos do norte do país, desafogando os portos do sul. E a ferrovia parada já desde 2021. Estamos aí para o terceiro ano já de paralisação. E tem mais um problema pela frente, porque o PSOL aqui pediu mais prazo para o ministro, depois desse laudo aqui que libera a construção da ferrovia, feita pela NTT. Portanto, ainda não está destravado totalmente a questão. Está voltando para o Supremo, para o ministro finalmente dar a canetada final lá, permitindo a execução do leilão lá para o início imediato das obras. Então, extremamente atrasados, um projeto tão fundamental para o agro brasileiro e para a economia do país, né, também. Exatamente. É fundamental. E só para não dizer que eu estou inventando história, né? Ô, Marley, pega aqui para mim, ó, no meu celular aqui, eu vou colocar a foto o vídeo, que ciclistas publicaram de uma caminhonete, uma pessoa que está ao lado de uma caminhonete colocando fogo no canavial. Fecha aqui, Marley, olha. Aqui. Olha lá. Você está vendo? Olha lá. A caminhonete é da usina, ali na Barra Bonita. Ele colocou fogo, sabe por quê? O nome desse negócio aí é fogo amigo, olha. Ele colocou ali, você vai ver daqui a pouco, a hora que abre a imagem, que tem uma imagem de fumaça vindo no sentido de cá. Então, esse fogo vai combater o outro fogo para não se perder o talhão inteiro. Entendeu? É isso aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, a fumaça que... Olha lá, esse é o foco que vai ser combatido. O vento está soprando para lá agora e esse fogo vai se encontrar com aquele outro fogo. Quando os dois se encontrarem, vai estar neutralizado. É a forma de combater. O nome disso aí é fogo amigo. É uma técnica
É uma técnica que os usineiros sabem muito bem como usar e podem utilizar. Não é qualquer pessoa que pode fazer fogo amigo. É isso aí. E as pessoas vão lá e publicam e dizem: a própria usina está botando fogo no canavial. Oh, para com isso. Olha o prejuízo aí que já estamos tendo. 500 milhões anunciados na primeira rodada daquele fim de semana e agora já com consequências no preço do açúcar, né, Silmar? E na safra do ano seguinte. Você acha que alguém vai rasgar dinheiro, tacar fogo no canavial? É impressionante também. E como se propaga rapidamente esse tipo de mensagem. As pessoas vão dedando, entendeu? Vão colocando... não vai procurar saber a verdade. Vai distribuindo, vai distribuindo. Aí depois, para você desmentir, tem que fazer que nem eu estou fazendo aqui agora. Usar um espaço desse para poder mostrar e dizer que isso não é errado e não é crime. Isso é correto. Chama-se fogo amigo. Vamos lá, né, Silmar? Vamos continuar aí. Um dia a gente consegue, né? Que nem depois de 3 anos... depois de 3 anos a Ferrogrão parece que vai agora. É. Mas, ó, como dizia meu pai, parlamo, muitos anos, 3 anos. E agora parece que vai. Silmar, vamos lá. Amanhã você volta. Sexta-feira, hein? Tá bom? Avião, boa tarde e até amanhã.